Mas antes da gente entrar na palavra, eu quero falar algo assim que Deus vem tocando no meu coração. Nesses últimos meses que nós estamos aqui, Deus ele tem falado nos nossos corações muito sobre transformação, sobre nós mudarmos o nosso caráter, como aceitar a Jesus, como ter um novo nascimento. Falamos muito sobre como entrar no reino dos céus. Falamos que semana passada, nós falamos que nós somos como ovelhas. E tudo isso é uma construção no Evangelho. Tudo isso é uma construção que nós estamos trazendo aqui para a igreja, porque nós estamos em um processo de transformação. E se nós não entendermos esse processo de quando a gente aceita Jesus, de quando a gente entra no reino e começamos a trabalhar para Jesus, se nós não entendermos isso, esse processo, nós vamos parar no meio do caminho. E muitas das vezes a gente vai estar na igreja, a gente vai estar fazendo as coisas da igreja, mas o nosso coração às vezes está parado. Muitas das vezes o nosso coração ainda precisa ali ser transformado. E por mais que às vezes nós começamos a fazer as coisas para Deus, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós temos um coração puro, voltado a Deus, mas a gente às vezes está parado. Nosso processo de santificação, transformação e cumprir um propósito de vida sobre essa nação, sobre a sua família. E se nós não entendermos esse processo, nós vamos estar parados no meio do caminho. Nós pregamos aqui sobre a parábola da ovelha perdida, e na mesma parábola, continuando, a dracma perdida e depois os 2 filhos perdidos. É um processo, se você vê essa parábola, é um processo em que Jesus traz a ovelha, você aceita Jesus, começa a viver no rebanho ali, então ele traz isso, a ovelha estava perdida e ela entrou. Aí depois ele vem trazendo, em seguida, na mesma parábola, vem trazendo sobre a dracma perdida. Aquela moeda valorosa que estava dentro da casa, mas estava perdida. Ou seja, Jesus trouxe a ovelha a viver na casa. E depois ele transforma na dracma, a dracma estava perdido dentro da casa. E muitas vezes nós estamos nesse processo de estar dentro da casa e estar perdido. E o que a mulher fez? Ela acendeu a luz, começou a limpar, até ela achar a dracma, aquilo que estava perdido. É um processo. E depois ele vem trazendo os 2 filhos. 2 filhos são os 2 estão perdidos. Um pede as coisas e sai, ele se perde. O outro está perdido dentro do lar, da casa do pai, sem ter entendimento. E muitas das vezes esse processo de nós estamos na igreja, se ainda vindo, ou dentro da igreja, às vezes nós estamos perdidos sem entender realmente quem é o pai. Essa construção que nós precisamos fazer. Então nós estamos no processo. Então toda essa transformação de vida, isso que nós estamos falando nos últimos meses, para a gente ser moldado e transformado, é uma construção que a gente precisa trazer para nossas vidas. Porque senão a gente vai estar perdido em algum dos processos. A gente vai começar a se afastar, porque vai chegar um ponto em que começa a tocar na ferida, começa então Deus querer trabalhar naquela área, mas você não deixa que Deus trabalhe, então você se afasta da presença, mas continua no ambiente. Nós começamos a se afastar das coisas, e nós precisamos transformar a nossa mente, o nosso caráter, começar a ser moldado pelo Espírito, ser construído pelo Espírito. Nós cantamos aqui sobre essa construção de reconstruir, de construir. E será que aquilo que nós estamos vivendo, tudo isso que nós aprendemos na igreja, eu perguntei para vocês esses dias, quanto tempo vocês têm de conversão, quanto tempo vocês têm na igreja, como tem sido a transformação da sua vida? Falamos sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos governadores dos fariseus, eles conheciam a Bíblia de cor, tinha várias interpretações, mas o interior dele, o novo nascimento, ele não sabia o que era. Então muitas das vezes nós estamos sendo construídos, tendo conhecimento, vivendo o Evangelho, mas como está o nosso interior? Como estão as nossas atitudes? Será que a cada dia nós estamos sendo transformados por Cristo? Ou nós estamos sendo moldados à luz daquilo que nós vivemos? Daquilo que nós carregamos?
falamos sobre muito as coisas da infância que nós trazemos, aquilo que nós carregamos, esses gatilhos que muitas das vezes no nosso lar acontece alguma coisa, nós explode, começamos a ficar bravos, estressados. O que tem entrado no nosso coração e sendo esse gatilho, será que a cada dia nós temos sido transformados? Nós começamos a viver, conhecendo o Evangelho, vendo o Evangelho igual foi pregado esses dias, que a gente vê o reino de Deus, mas nós não estamos entrando no reino de Deus. O que tem construído no seu coração? O que nós temos se enchido? O que tem entrado na nossa vida? O que nós temos assistido na internet? O que tem entrado no nosso coração, na nossa mente, nos nossos ouvidos? O que está sobressaindo no seu coração? O nosso caráter precisa crescer em Cristo Jesus. Nós precisamos trazer o fruto do Espírito para nossas vidas e ser transformados. Porque senão não faz sentido a gente querer viver o Evangelho da nossa maneira. Não faz sentido a gente não ser transformado pela palavra. A gente ter conhecimento, mas dentro de nós está corrompido. E essa coisa que está corrompida muitas das vezes é um reflexo da nossa vida, é um reflexo das coisas acontecendo na nossa volta. O nosso foco, os nossos objetivos, está à luz de quê? Dos nossos desejos ou à luz daquilo que Deus está te guiando? Então esse processo que eu venho falando para vocês ao longo desse tempo de transformação, não é porque eu quero falar isso, mas é algo que Deus colocou, porque Deus começou a trabalhar isso em mim. A Vanessa esses dias, ela falou: Roger, você ainda precisa mudar, muita coisa você melhorou, mas ainda você precisa mudar. E ela é minha esposa, ela é sugoi, gente, ela fala bastante para mim, ó, é isso. Mas eu dou essa liberdade para ela vir falar o que eu preciso mudar. Eu dou essa liberdade para ela chegar em mim e falar: eu preciso, às vezes eu fico estressado, eu não quero ouvir, mas depois tá bom, preciso mudar. Não é porque a gente está na igreja que está fazendo as coisas que nós não precisamos de transformação. Nós precisamos a cada dia melhorar no Senhor. E as pessoas à nossa volta são pessoas que vão nos ajudar nesse processo de viver transformação. A nossa família de Cristo, a nossa família, o nosso lar, as pessoas aqui muitas das vezes vão magoar, vão chatear com você vai fazer algo ou vice-versa. E esse processo é um processo de perdão, de transformação. E muitas das vezes nós carregamos essa dor, essa tristeza, e muitas das vezes nós se afastamos das pessoas, se afastamos das coisas de Deus. E hoje eu quero trazer algo para vocês, de todo esse processo. Eu venho perguntar para vocês e trazer uma perspectiva de o que é igreja. Eu pergunto para vocês: o que é igreja? O que é ser igreja? O que vocês carregam sobre isso? O que vem na mente de vocês quando eu te pergunto o que é ser igreja? O que vem na sua mente? O que você aprendeu nessa caminhada cristã? O que é ser igreja? Eu já vou adiantando para vocês aqui, que igreja não é louvor. Igreja não é púlpito. Igreja não é pregações. Igreja não é... Esse ambiente aqui não é igreja. Tudo isso que nós fazemos aqui não é igreja. Tudo aqui que nós estamos fazendo é um reflexo da manifestação do Espírito, mas não é igreja. Porque para construir a igreja e vocês saberem o que é igreja, nós precisamos entender a luz da Bíblia. Aquilo que Jesus veio trazer. Muitas das vezes, eu tenho um testemunho em uma igreja, tinha uns 7, 8 anos de idade. Entrou um bêbado na igreja, tinha um presbítero na porta, meu pai nessa época era diácono, presbítero, não lembro muito bem, mas chegou ali, meu pai falou assim, cumprimentou aquele cara que estava meio bêbado, meio coisa, e falou assim: a paz do Senhor, seja bem-vindo, Jesus te ama, assim, assado. E aí mais pra frente, chegou um outro cara, o pastor Fernando, o Lucas conhece, ele era muito gente boa, assim, um cara assim, extraordinário.
O meu pai, ele sempre foi mais quietinho. Aí chegou esse cara e abraçou esse bêbado e falou assim: Jesus te ama, daquela toda a felicidade. Aí esse cara pegou e falou assim: obrigado. E meio que cortou o cara. E ele falou assim: você tá bem? Jesus te ama, não sei o quê. E ele pegou e falou assim: eu tô cansado de ouvir Jesus te ama. Eu só queria ouvir eu te amo. Nós, como igreja, muitas das vezes nós estamos caminhando com pessoas declarando que Jesus o ama. Isso ele já sabe. Mas o verdadeiro sentido de você declarar que Jesus o ama Jesus chega e fala assim: um novo mandamento vos dou, amar o próximo como eu amei a igreja. Será que nós temos amado as pessoas como Cristo amou a igreja? Será que nós temos declarado eu te amo? O que você precisar, eu estou aqui, conta comigo. A GC falou muito forte. Eu, no decorrer da semana, comecei a preparar essa ministração e a GC veio trazendo essa palavra de amigo, de amizade, de construção. Será? Eu falando ali na GC, eu perguntei, vocês têm pessoas que vocês podem contar? A maioria das pessoas falou: tenho pessoas que eu posso contar. Mas será que as pessoas podem contar com você? O que as pessoas olham em você, será que é uma amizade, um amigo, pessoas que sabem que pode contar ou sabem que você é um irmão da igreja? Como tem sido a sua construção? Como tem sido as nossas atitudes com o próximo? Porque eu vou explicar para você que igreja faz parte disso. Em Mateus 16, a partir do 13 aos 19, Jesus está ali na região de Filipe e ele pergunta para os seus discípulos, ali as pessoas começam a perguntar, ele pergunta assim: quem dizes que eu sou? O que estão dizendo de mim? Quem eu sou? E Pedro, eu preguei sobre isso também, Pedro ele chega para Jesus: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: não foi sangue nem carne que te revelou, foi o Pai que te revelou. E aí ele fala o que para Pedro? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu te digo, você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Eu darei vocês a chave do reino dos céus, o que ligares na terra também será ligado nos céus, o que desligares na terra também será desligado no céu. Eu preguei sobre isso, falei desse trocadilho de Pedro. O nome Pedro ele significa fragmentos de pedra. E a pedra aqui utilizada, que você é Pedro e sobre essa pedra, é um trocadilho no grego. Se você pegar um fragmento de pedra, sobre Jesus ele vai edificar uma rocha. É isso que ele diz de você: você é apenas um fragmento em minhas mãos. Só que se você focar em mim, se você ficar em mim, você vai se transformar nessa pedra rocha sólida. É um trocadilho no grego aqui. Então sobre Jesus ele vai se transformar na pedra, numa rocha. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é essa que o inferno não prevalecerá contra ela? Qual é essa igreja que muitos vêm construindo, que o inferno não prevalecerá contra ela? Que igreja é essa? Que Deus dá acesso, Ele te dá nas suas mãos. No versículo 19, eu darei vocês a chave do reino dos céus, o que ligares na terra também será ligado nos céus, o que desligares na terra também será desligado nos céus. Autoridade. Quando você se transformar nessa rocha, essa autoridade que vem do céu sobre a sua vida, vai se estabelecer sobre a terra. E tudo que você for profetizar sobre o céu sobre a terra vai acontecer, e da terra sobre os céus também, ligar e desligar. Que igreja é essa? O que vem na sua mente, no seu coração? Que igreja é essa que as portas do inferno não prevalecerão? Eu venho trazer para vocês 3 pontos. Tem muitos pontos, muitas coisas para ser essa igreja. Mas os 3 pilares principais do que é ser igreja eu quero trazer aqui para vocês. Em Efésios 2,
Efésios 2, 13 e 22, deixa aberto ali. Aqui é uma carta que Paulo escreveu para Éfeso, uma igreja que foi implantada por Paulo. Paulo, ele, na terceira viagem nessa cidade de Éfeso, ele implantou uma igreja. Ali era uma metrópolis, ela era muito grande aquela cidade. Ali era a capital na época da Ásia Menor. E Paulo ficou ali implantando a igreja durante 3 anos. 3 anos ele ficou ali em Efésios. Ali era uma igreja muito idólatra, idolatrava vários deuses. Então por isso que ele ficou 3 anos ali tentando implantar. E a partir de Éfeso, as outras igrejas à sua volta começou a partir de Éfeso. A partir dali, Paulo começou a implantar as outras igrejas, que tem as várias cartas ali de Paulo. Todas essas igrejas partiu do princípio de Efésios. Então a base principal para Paulo começou em Efésios. Então a partir dali começou uma construção do que é a igreja. E Paulo, ele traz essa construção de que é a igreja para nós nos dias de hoje. Então se nós não entendemos o que é a igreja, como nós vamos viver a igreja do Senhor? Porque quando Jesus vir, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a sua noiva. Mas se nós não sabemos o que é igreja, o que é ser igreja, será que ele vai vir buscar a gente? Será que ele vai vir, que nós estamos preparados para ele buscar a gente como igreja? Para isso nós precisamos entender o que é igreja. Em Efésios 2, 13 ao 22 está falando assim, você pode acompanhar. Mas agora em Jesus, em Cristo Jesus, vocês, vamos ler essa carta como se fosse para nós. Presta atenção, coloca você ali como se fosse nós, como se essa carta tivesse escrito para nós. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o que ambos fez destruiu a barreira, o muro de inimizade. Anulou em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele é criar em si mesmos, os dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados junto para se transformar na morada de Deus por o Espírito Santo. Até aqui. Essa carta aqui, ele vem revelar a nós que por Jesus Cristo, ele transformou nós em um. Que por Jesus Cristo, ele veio quebrar a inimizade. Ele veio trazer a união, a unidade. Ele veio trazer uma nova forma de pensar, uma forma de vida. Fazendo uma aspas aqui, no versículo 15, fala assim: anulando em seu corpo leis dos mandamentos, expressa em ordenança. Fazendo aspas aqui. Muitos usam desse versículo para falar que Deus veio quebrar as leis. Que as leis é o Velho Testamento. Que hoje nós vivemos o tempo da graça, que as leis não faz peso sobre nós, não traz nada. Mas aqui está um pouquinho distorcido, porque está falando anulando em seu corpo. No original ele está falando assim, ó. Está escrito assim agora: anulando em seu corpo leis dos mandamentos expressa em ordenança. Leis dos mandamentos expressa em ordenança. Essas ordenanças, quando Jesus veio trazer, ele não traz um mandamento, ele vem trazer uma ordenança de não ordem, mas de escolha.
Esse original aqui que ele expressa que ele foi anulado o corpo, não é uma anulação de que as leis não existem, agora a gente vai virar o tempo da graça. As leis vão acompanhar o tempo da graça, mas nós vamos viver escolhas e não ordens. Esse livre-arbítrio. Então no original não é anulando, mas é trazendo algo que a gente vai ser uma escolha e não uma anulação. Então quando você se achega a Cristo, é uma escolha de você viver aquilo que as ordenanças de Cristo, os mandamentos de Cristo. Você só conhece 10, mas tem 640 e poucos mandamentos na Bíblia. Então não são mandamentos de ordenança, ele veio quebrar a ordem, é uma escolha que você tem para viver o Evangelho. Isso é uma aspas, mas vamos voltar à igreja. Então Paulo ele traz essa carta para a gente ver e ter entendimento do que é a igreja. E eu quero trazer 3 pontos para vocês do que é a igreja. O primeiro é ser corpo. O segundo é uma família. E o terceiro é um templo. Só que esses 3 pontos têm que ser carregados juntos. Tem que estar juntos, porque ele não é igreja sem um corpo, sem uma família ou sem um templo. Para ser igreja, a gente tem que entender esses 3 pontos e viver esses 3 pontos. Em Efésios 2,16, que a gente acabou de falar, está escrito assim: reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, que ele veio destruir a inimizade. Paulo está falando aqui que por meio de Jesus, nós somos um. Por meio de Jesus, do corpo de Cristo, nós se transformamos em um. Quando nós aceitamos a Jesus, quando você declara eu sou cristão, o que significa cristão no original? Pequenos cristos, que Deus é a luz, eu se torno um com Ele. Se eu me torno um com Ele, eu preciso ter o meu corpo, as minhas atitudes, igual a Ele. Ele vem trazendo isso, é uma edificação do corpo nosso para com o corpo de Cristo. Nós precisamos se tornar um com Cristo. E será que nós temos se tornado um com Cristo? Será que esse corpo nosso tem se transformado em um corpo só com Cristo? E nós começamos a viver em um corpo com Cristo. E a partir de nós começamos a transformar as pessoas em um novo corpo, em um edifício, em igreja. Nós precisamos carregar que nós precisamos ser um com Cristo, ser transformado à luz de Cristo. Muitos falam que pastor é a cabeça da igreja. Muitos falam que o corpo ele é moldado e o pastor é a cabeça. Eu já tenho uma perspectiva diferente. Eu creio que Deus ele é o cabeça da igreja. O pastor ele pode ser o pescoço que ajuda a conectar com Deus. Mas não, nós todos aqui somos iguais, somos um corpo de Cristo. Somos um com Ele. Você vê aquelas pessoas que elas vão na academia, elas começam a se exercitar e só exercita a parte de cima, e as pernas ficam igual a minha assim, fininha. Por quê? Porque ela não malha o corpo inteiro. Ela não se une o corpo inteiro. Alguma coisa fica mais forte, mas a outra não. E nós como corpo, em um em Cristo, nós precisamos como igreja crescer juntos. Como igreja nós precisamos saber o que está acontecendo com o outro. Como igreja nós precisamos ser um. Unidade. Unidade vem de um só corpo. Será que nós sabemos ser unidos? Precisamos fortalecer o corpo por igual. Às vezes o nosso cabelo cresce demais. Às vezes a nossa unha cresce demais e precisa ser poldado. Isso é igreja. Tem uma hora que tem pessoas que vai querer se sobressair. Ela precisa assim, ser cortada, aparada, diminuir um pouco a pessoa com amor. Precisamos entender essa unidade que nós precisamos trazer em Cristo Jesus. O segundo ponto é a família. No mesmo capítulo ali, na mesma coisa que a gente leu, no versículo 19, está escrito assim: portanto, vocês já não são estrangeiro, nem forasteiro, mas são co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Família. Primeiro você transforma no corpo em um com Deus, depois você pertence à família.
Depois você faz parte de pertencer à família. Vocês já não são mais estrangeiros dos céus. Vocês já não são mais forasteiros. Vocês fazem parte do membro da família de Deus. E como membro de família, como corpo de Cristo e família de Cristo, será que nós estamos vivendo como família? Será que igreja, nosso pensamento de igreja, está incluindo a família? Olhar para o seu próximo e falar assim: essa é a minha família, essa é a minha irmã. Será que nós estamos olhando um para o outro e falando: essa é a minha irmã em Cristo Jesus, eu amo ela como eu amo o meu filho, o meu esposo? Como tem sido o amor? No grego existem vários tipos de amor: amor fraternal, amor ágape, sacrificial. O que eu estou falando aqui é amor ágape, sacrificial. Não amor de cônjuge, amor de filho, mas o amor de sacrificial. Será que nós temos amado o próximo como família sacrificial? Será que muitas das vezes nós tiramos o nosso tempo para viver em família? Eu tenho meus afazeres, mas aquela pessoa está precisando mais, eu vou tirar aquilo que eu estou fazendo e vou começar a viver a família. Isso é ser igreja. É abrir mão do seu para ajudar a sua família. Quando os seus familiares precisam de ajuda, muitas das vezes você não abre mão para viver e ajudar. Então nós precisamos ser um exemplo de Cristo, ser família e agora ser templo. Em Efésios, continuando, Efésios 2:20 fala assim: edificando sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados junto para se transformar em morada de Deus para o seu Espírito. Muitas pessoas vão falar que você é templo do Espírito Santo, e é uma verdade. Templo não é igreja. Ser templo não é ser igreja. Então você não é igreja sozinho. Você precisa de um corpo, de uma família e templo. Se você não carregar essas duas e achar que por você ter o Espírito Santo de Deus, você está sendo a noiva, o templo de Cristo, nós estamos enganados. Porque para ser igreja, noiva de Cristo, precisamos ser um com Jesus, viver em família e trazer o Espírito Santo para nossas vidas. Isso é uma construção de a família seria uma família para o Pai, o corpo para Jesus e o templo para o Espírito. Essa é a construção de como ser igreja. Se eu estiver fora de um desses princípios, eu não estou sendo igreja. Eu posso estar sendo templo, eu posso estar sendo família, eu posso ter o caráter, as atitudes de Jesus, mas eu não estou sendo a noiva que Cristo escreveu para nós sermos. Será que nós temos esse entendimento? Eu quero focar agora nesse templo. A gente leu: edificado sobre um fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornar moradas do Espírito Santo. Olha só que interessante. Vamos entender aqui a construção do templo da época. Como era feita uma construção do templo? Porque ele traz esse paradigma de um entendimento sobre o templo. E ele fala que Jesus é a pedra angular. Todas as vezes que eles iam construir um templo, naquele tempo, era feito por pedras. Primeiro o que eles faziam? Eles traziam várias pedras. Eles tiravam em riachos, tiravam em montanhas, eles começaram a carregar essas pedras. Ali mostra o processo, era anos às vezes para construir um templo. E eles juntavam aquelas pedras, iam juntando. A hora que eles tivessem uma certa quantia de pedra, o que eles faziam? Eles faziam uma pedra angular. E o que é essa pedra angular? Toda a estrutura, para quem trabalha com construção, existe uma estrutura, uma fundação para que aguente o peso, para que tenha estabilidade e não caia.
A pedra angular naquele tempo era uma pedra mestre, era uma pedra angular que a partir daquela pedra, todas as pedras tinham que ser moldado a partir daquela pedra, porque senão ela não encaixaria nos templos. E se aquela pedra não fosse moldada conforme a pedra angular, dependendo da altura onde que ela fosse colocada, o templo com o tempo ia cair. Era assim que era construído um templo. Então eles pegavam aquela pedra angular e a partir da quebra era moldado, era quebrado, era feito igualzinho para ela se encaixando, para ela não cair. É assim que eles montavam o templo. E Paulo traz aqui que Jesus, ele é a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce e se torna um. Então a nossa construção de templo precisa partir a partir dessa pedra angular, que é Jesus. E será que a nossa vida está sendo moldada na pedra angular e sendo construído o nosso templo, a nossa vida? Porque a base é aquela. Se a gente não tiver aquela base, conforme a gente vai sendo construído, vai chegar o momento que o muro vai cair, que as estruturas vai cair. Por quê? Porque nós estamos fundados naquela pedra angular. Nós estamos sendo moldados. Essas pedras, esse ajuntamento de pedras, vamos trazer para a igreja? Nós aqui somos essas pedras. Muitas dessas pedras vêm com ponta aguda. Muitas dessas pedras vêm toda torta. Muitas dessas pedras vêm quebrada, trincada. Precisa de outras pedras para repor, para estar construindo aquela pedra, para colocar então ali no molde e colocar no templo. E esse ajuntamento de pedra ali, o que acontece? Uma bate na outra, uma pode quebrar, ferir a outra. Isso somos nós aqui na igreja. Essa construção, esse ajuntamento de pedra. E esse processo de moldar, de lapidar a pedra, muitas das vezes vai ferir outras pessoas, porque ainda não faz parte do molde. Porque quando ela está no molde, na pedra angular, ela não vai ferir, ela só vai se conectar e ajudar a montar a estrutura. E ele traz isso, que nós precisamos entender que Jesus é a pedra angular da nossa vida. Será que Jesus está ali, você está deixando assim, ser moldado, ser lapidado no molde de Jesus? Quando naquele tempo, quando as pedras eram muito duras, ou quando tinha dificuldade de quebrar, eles colocavam num rio perante uma água corrente, e ali, fora as pedras que eram pegas nas águas, elas são moldadas conforme a água corrente. E eles colocavam ali até dar uma equilibrada, amolecida, e depois eles traziam para ser lapidado. Muitas das vezes somos nós. Precisamos entrar em certas dificuldades, em certa corredeira da vida, para a gente amolecer um pouco, e aí Cristo se moldar. Muitas pessoas têm o coração duro e começam a passar dificuldade, começam a passar tanta coisa, mas talvez, será que não é Deus colocando você nessa dificuldade para quebrar aquilo que está duro? E quando você for moldado a pedra angular, você já não está mais mole, mais flexível, para que você seja moldado? E muitas das vezes nós não estamos entendendo o que nós estamos vivendo e passando, porque nós queremos viver do nosso molde, queremos construir da nossa forma, mas existe uma forma a ser construída. Existe uma pedra angular que nós precisamos ser transformados. E isso está dentro do nosso lar, não é só como igreja. Isso é no nosso lar também. Se nós não trazemos a pedra angular para o nosso lar, para nossas vidas, para a nossa família, e ser moldado aquilo, a gente vai se juntar. Quando eu e a Vanessa se conheceu, até antes de se conhecer, era pedra afiada, uma batia na outra, saía até faísca, e ainda sai. Por quê? É um molde, gente. A gente está sendo moldado. É uma construção isso, e a nossa casa é assim. Cada um viveu de uma forma diferente, teve sua educação, e quando junta aquilo, precisa ser moldado à luz de Cristo, não à luz do que nós vivemos, não à luz do que nós passamos, mas à luz de que Jesus é a pedra angular. Aqui na Bíblia a gente tem tudo, qualquer conselho, qualquer coisa tem aqui na Bíblia.
E muitas das vezes nós começamos a ouvir conselhos e coisas de fora, porque a outra pessoa viveu daquela forma, e você está vivendo o mesmo processo, e aí você quer fazer igual, e aí começa a dar ruim, ou às vezes até passa, mas não da forma que deveria passar. Porque cada um tem as suas experiências, a sua vida. Mesmo que a outra pessoa está vivendo a mesma coisa, não vai ser igual, porque Deus quer ter um processo com você. Moisés, eu dei esse exemplo esses dias. Jesus falou assim com ele: fere a pedra que vai dar água para o povo estava com sede, ele foi lá, pegou e feriu a água. Depois na segunda vez, mesma situação, Deus falou assim para Moisés: fale com a pedra para ela dar água. E o que ele faz? Ele pega o cajado e faz a mesma coisa, porque deu certo a primeira vez, então ele tenta dar outra vez. Mas Deus está falando um outro direcionamento na mesma situação. E muitas vezes somos nós, Deus quer aumentar o seu nível espiritual, aumentar a sua vida, mas você sabe que aquele processo dá certo daquela maneira, e você começa a viver então daquele processo porque deu certo. E muitas das vezes Deus tem um nível espiritual maior para você, mas você está vivendo o processo antigo, da forma antiga. E Deus está falando com você: fale com a pedra, faz isso, e você está lá, batendo. Porque nós precisamos ser moldados na pedra angular. Ouvir a voz de Cristo, se relacionar. Cristo é um Deus vivo, é um Deus relacionável. Será que nós estamos relacionando com Deus em casa? Será como está sendo o nosso relacionamento com Deus? Aquele jovem rico chegou perante o Senhor: o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E aí a primeira coisa que Jesus fala: cumpra os mandamentos. E ele fala o quê? Eu já tenho feito isso desde a minha adolescência. E aí Jesus fala o quê? Vende tudo e me segue. Deixa tudo isso para trás e vem ter um relacionamento comigo. Porque o coração dele estava baseado nas coisas e não em relacionamento. Por mais que nós muitas das vezes temos o conhecimento, a gente vive e cumpre os mandamentos, mas será que nós estamos tendo relacionamento com Deus? Porque não importa o que você sabe, não importa o que você vive, mas como está o seu coração, como está o seu relacionamento com Deus. E isso é ser igreja. A gente está... Uma vez eu estava participando de uma palestra, como que é o nome daquele pastor? Um bem conhecido, eu esqueci o nome dele, que ele tem a igreja aqui do Café, aqui em Tóquio. Eu esqueci o nome dele. Você lembra, irmão? Um pastor bem conhecido. Eu estava numa palestra e ele pegou e falou assim: a igreja precisa ser unidade. A igreja precisa ser unidade. Só que muitas das vezes as pessoas confundem unidade com união. Qual a diferença de unidade? Porque essa palavra que Paulo vem trazendo de ser um, é unidade, de unidade. Qual a diferença? Aí ele pega e dá o exemplo seguinte: você pega um saco de batata, põe várias batatas ali e se juntam, amarra o saco. Aquilo é união, elas estão unidas. Mas unidade é o purê. Quando todas estão juntas, amassadas, e estão todas ali, não sabe quem que é quem, e está tudo misturado. Isto é a unidade. Aí ele dá o exemplo, o saco de batata, o que acontece? Estragou aqui a batata, ela começa a prejudicar, estragando as outras aos poucos. Mas quando você está unido, se o purê estraga, ele estraga 100%. Não tem metade. É um sabor. E como igreja, ele traz isso. Como igreja, a gente precisa ser unidade. Estar junto e misturado. Saber o que o outro está passando. Saber o que o outro precisa. Não ter diferença porque eu sou mais rico, eu sou mais pobre. Eu sou mais gordinho. Não. A gente precisa estar em unidade. Não julgar o outro pela capa. Nós estamos num processo, muitas das vezes nós olhamos alguma atitude de alguma pessoa, e muitas das vezes nós julgamos ela por aquela atitude, porque, nossa, precisava fazer isso, é tão fácil viver isso, é tão fácil passar por isso, mas cada um está num processo de transformação. Nem tudo o que eu acho fácil para o meu irmão vai ser fácil. Nem tudo que é fácil para um vai ser fácil. Às vezes a pessoa passa por uma dor, aquilo para mim não seria uma dor, mas para o outro é uma dor. Então, se a gente não entender o poder da unidade, nós vamos apenas viver união.
E quando nós vivemos união, muitas das vezes pode rasgar o saco, se perder. Muitas das vezes pode apodrecer ali, estar estragando, sem a gente saber. Porque nós estamos vivendo união e não unidade. E igreja é isso. Viver unidade. Então meu consentimento hoje de igreja não é esse ambiente, isso é a manifestação daquilo que Deus nos traz. Mas o viver igreja hoje é eu entender que eu preciso ser um com Cristo, ter a família de Cristo e ser templo do Espírito Santo. Isso é ser igreja. E essa construção de templo, entendendo que Jesus é a pedra angular, e ele fala que depois dessa construção, o Espírito vem habitar. E muitas das vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas das vezes o Espírito não está nos conduzindo. Por quê? Porque o templo ainda está com algum trincado ali, que o Espírito Santo ainda não entrou. Uma pedra ele precisa ser moldada para o Espírito Santo entrar. Um pecado que está oculto, que precisa vir à luz para o Espírito Santo entrar. Se o nosso templo não for como a pedra angular, o Espírito Santo de Deus não vem habitar. Ou ele se afasta. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Eles se afastaram da presença de Deus. A presença de Deus ali era o Espírito de Deus. A presença de Deus. E quando eles pecou a presença, então eles se afastaram da presença. E muitas das vezes nós, como templo, por nós errarmos, muitas das vezes nós se afastamos da presença de Deus, do Espírito Santo. Nós fechamos o nosso coração para o Espírito. Como tem sido a construção do templo? Como tem sido os relacionamentos? O que vocês têm sentido nos seus dias a dias? O que vocês têm olhado? Qual é o desejo do coração de vocês? Será que o desejo está sendo uma construção de um templo para o Espírito morar? Ou será que a nossa construção de vida está baseada em um desejo nosso? Mais uma vez, precisamos ser um com Cristo. Uma família e um templo. E quando juntarmos tudo isso, entendermos tudo isso, nós vamos ser igreja. E esse molde, gente, de Cristo como pedra angular, tenha em mente que nós precisamos carregar isso todos os dias. Porque às vezes nós estamos em uma situação que vem acontecer, e às vezes a gente pode estressar, pode acontecer alguma coisa, brigas na fábrica, qualquer outro lugar. E se a gente tem um molde carregando em nosso coração, quando aparecer situações, a gente vai assumir essas situações a partir do molde. Mas é uma construção de saber, de controle, autocontrole. Todas as vezes que eu e a Vanessa a gente se desentendia, até hoje às vezes eu me explodo, eu acabo falando alto. E aí, antigamente eu não enxergava isso, que eu fazia isso. Era um gatilho que acontecia isso em minha vida. Hoje em dia, quando vai acontecer isso, eu consigo perceber, porque eu estou disposto a mudar. Eu comecei então a me policiar. Todas as vezes que acontece, mas depois eu vou tentando diminuir. Porque eu decidi mudar. Eu decidi ser transformado. Às vezes acontece, ela fala, não fala alto, tá bom, vamos. Às vezes continua, não fala alto. É um processo, gente. E se a gente não entender que Cristo tem que reinar em todos os momentos, nós vamos viver e acabar magoando pessoas, afastando pessoas. No nosso lar, muitas das vezes a gente está com o nosso cônjuge do lado, vivendo como amizade. Os nossos filhos, muitas das vezes nós estamos vivendo com nossos filhos, não amor de filho, mas amor de amizade, de cuidado. Como tem sido a nossa vida com o nosso cônjuge, com a nossa família? Será que nós estamos vivendo um amor de amizade, onde vocês só procuram quando querem as coisas? Ou será que a cada dia nós entramos no nosso lar, abraçamos a nossa esposa? Eu acho isso sugoi na minha esposa, eu não faço, mas ela, toda vez que ela me encontra, ela quer me dar um beijo. Eu não recebi isso na infância.
Eu não recebi isso na infância. Meus pais não. Minha mãe às vezes abraçava já, mas meu pai não. Então eu não sabia receber isso. E ela é uma pessoa que faz isso porque é um processo. A cada dia a gente precisa se amar. E se ela não fazer isso, a gente cada vez mais vai se afastando. É ato de amor, cuidado. E se a gente não fazer isso na nossa casa, no nosso lar, aos poucos a gente vai se afastando, vai construindo um muro na nossa vida. E a mesma coisa na igreja, como igreja, se nós não entendermos que o próximo é nossa família, a gente vai viver uma família de igreja só de amigos, só de conhecidos. E se a Bíblia está dando esse direcionamento que a gente precisa ser corpo, família e templo, por que não viver isso? Por que não assumir esse papel? E não ficar só na nossa roda, mas expandir a igreja. Não ficar só entre amigos, mas viver em família. Hoje eu estou aqui conversando, hoje eu estou aqui vivendo com meu amigo, amanhã eu vou viver com outra família. Viver que eu falo, vocês podem entre vocês saírem, comer junto, saírem, se conhecer, ter mais afinidade. Não só uma figura, um líder estar presente, ser essa família, não, nós como corpo, viver em família. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã, para a gente parar de achar que igreja é o que nós estamos fazendo aqui. Isso é só a manifestação daquilo que nós precisamos declarar para Deus, mas o ser igreja é viver desta forma. Corpo, família e templo. Amém? Quero deixar isso para vocês. Quero estar orando aqui para vocês. Coloca de pé, ou joelha, fica sentado, da forma que vocês se sentirem melhor. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, ó Pai, do que é ser igreja, Senhor. Muitas das vezes, ó Pai, somos moldados, ó Pai. Muitas vezes começamos a viver, ó Pai, conforme nosso viver, ó Pai. Conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos achômetros, ó Pai. Muitas das vezes, ó Pai, nos afastamos de pessoas. Muitas das vezes, ó Pai, começamos a viver, ó Pai, distanciamento de pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, quebra esse orgulho, isso que está no nosso coração, Pai. Quebra isso, Senhor, que está, Senhor, nos conduzindo, Pai, a não ser igreja, a não ser a noiva de Cristo, Pai. Crie em nosso coração, Pai, um corpo, Pai. Um corpo com Cristo Jesus, ó Pai, onde Ele é o exemplo de vida, onde o seu corpo ali veio trazer sobre si naquela cruz, ó Pai, veio trazer, Senhor, o perdão, a reconciliação com os céus, ó Pai, e quando Ele ali, Senhor, se entregou a sua vida, o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso ao Pai, hoje nós temos, Senhor, acesso, ó Pai, à Tua presença, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, todo o coração, ó Pai, que talvez, ó Pai, não tem entendimento do que está vivendo, ó Pai, venha trazer revelação aos corações, ó Pai. Talvez estamos vivendo, Senhor, com nossa família, Senhor, toda destruída, ó Pai. Talvez estamos, Senhor, com nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges ali, ó Pai, apenas tendo, Senhor, uma união e não unidade, ó Pai. Que a unidade, Senhor, do nosso lar, ó Pai, venha ser como esse purê, ó Pai, como esse exemplo, Pai, onde nossa unidade, Senhor, nossa unidade vai estar ali, Senhor, junto e misturado, ó Pai, onde um vai se magoar, todos vão se magoar, onde um vai estar feliz, todos vão estar felizes, ó Pai, mas que a Tua presença ali, Senhor, venha ser real, ó Pai. Venha trazer em nossos corações quebrantamento, ó Pai, porque quando Jesus voltar a buscar a sua noiva, eu vou estar preparado como noiva, como igreja de Cristo Jesus, ó Pai, onde Jesus, Senhor, é o centro da minha vida, ó Pai, onde a família de Cristo que o Senhor declarou, que o Senhor trouxe para mim viver, eu estou sendo família, ó Pai, e essa construção do Espírito Santo de Deus, meu corpo como o templo, ó Pai, venha ser moldado, venha ser transformado, venha ser lapidado, ó Pai. Muitas das vezes essa lapidação vai doer, muitas das vezes essa lapidação vai demorar, muitas das vezes essa lapidação vai ser dura, mas eu creio que essa lapidação vai ser necessária para a construção, ó Pai.
para que não venha cair lá na frente, Pai, porque essa construção precisa ser necessária, Pai. Essa lapidação precisa ser necessária para que o meu corpo, Pai, venha a ser moldado, transformado como Jesus, a pedra angular na minha vida, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, entra agora nos corações, ó Pai. Pai, todo coração, Senhor, que precisa ser moldado, que precisa ser lapidado agora, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha lapidar, que o Senhor venha mostrar, Senhor, trazer revelação daquilo que precisa ser revelado, venha trazer à luz, ó Pai, aquilo que está nas trevas, ó Pai, venha trazer revelação para que seja moldado, transformado. Muitas das vezes nós se afastamos do conflito, muitas das vezes nós se afastamos de pessoas para não ser moldados, porque nós estamos machucados. Espírito Santo de Deus, traz cura, traz, Senhor, perdão em nossos corações, ó Pai, que possamos viver um relacionamento, Senhor, contigo, que possamos viver um relacionamento em família, ó Pai. Espírito Santo, traz esse entendimento aos nossos corações, traz, Senhor, arrependimento, ó Pai. Espírito Santo, todo orgulho, Senhor, que venha ser quebrado, que nós possamos se humilhar, estar na presença de Deus, estar na presença daqueles que nos feriu, e nós humilharmos e falar: Deus, me perdoa, Senhor, por carregar essa dor, por carregar, Senhor, essa angústia no meu coração. Espírito Santo de Deus, ó Pai, os cônjuges também, Senhor, no nosso lar, ó Pai, que não são convertidos, ó Pai, vai entrando naquele lar agora, Pai, vai transformando aquele lar agora, Espírito Santo de Deus, ó Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, faz morada, faz transformação, ó Pai. Mude, Senhor, o nosso ser, ó Pai, porque também não adianta eu entrar no meu lar e o meu templo está desconstruído, o meu templo está cheio de espinhos, cheio de pontas, ó Pai, que meus relacionamentos às vezes não conseguem ser moldados, porque eu ainda não fui moldado. Então molde o meu coração, molde a minha alma, molde as minhas atitudes, o meu caráter, Senhor, a pedra angular, ó Pai, de Jesus Cristo, Senhor, como referência viva, Senhor. Espírito Santo, nós como pedras vivas, nós como pedras vivas aqui sendo construídos, Senhor, essa igreja, essa noiva, ó Pai, de Cristo Jesus aqui, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, moldando, Senhor, o nosso ser, ó Pai, e tudo aquilo, Senhor, que nos bloqueia, toda essa angústia que nos bloqueia, esse orgulho, esse pensamento, ó Pai, esse pensamento orgulhoso, esse pensamento que o nosso coração é duro como pedra, ó Pai, que venha ser, ó Pai, lapidado pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Venha trazer, Senhor, revelações em sonhos aqui, Senhor. Venha trazer direcionamento, Senhor, palavras proféticas sobre a sua igreja, Pai. Que cada um aqui, Senhor, durante a semana, Senhor, no nosso tempo de devocional, o Senhor venha falar à luz da palavra, venha falar aos nossos corações, usar pessoas, usar sonhos, ó Pai, e revelações para nossas vidas, ó Pai. E muitos aqui ainda vão testemunhar, como alguns já testemunharam, aquilo que Deus revelou em sonhos, na palavra, que eles venham a testemunhar aqui a transformação, a direção que Deus tem dado para cada um, ó Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra, Pai. Que esse entendimento de ser igreja venha entrar em nossos corações e nós possamos ser moldados à luz da Bíblia, à luz de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ter mais um tempo de oração. Você que está enfermo ou tem alguma enfermidade, alguma dor, coloque a mão sobre a sua enfermidade, ou alguém que está do lado, coloca a mão, ou se você sabe alguém que está enfermo, coloque essa pessoa agora em oração. Acabamos de ler aqui no versículo 22, nele vocês também são edificados juntos para se tornar morada no Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, Ele nos deu autoridade nos céus para orar, repreender. O que ligares nos céus será ligado na terra, o que ligares na terra será ligado no céu. Nesse momento, coloque essa pessoa, coloque a mão na sua enfermidade. Vamos estar profetizando que Deus é um Deus de cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Talvez é na sua área financeira, talvez é na sua área espiritual, talvez é num relacionamento que você precisa de transformação ou de uma cura.
Coloque agora diante do Senhor. Você tem autoridade nos céus, você é templo do Espírito. Você é templo onde carrega o Espírito Santo de Deus. Comece a pedir para Ele: Deus, tira isso. Espírito, me ajuda, me fortalece, me cura. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, vem sobre a Tua igreja agora, Senhor, por essas palavras que está sendo profetizado, ó Pai. Essas palavras, Senhor, que está sendo lançada agora, Senhor, em oração, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha habitar agora, Senhor. Venha cumprir, Senhor, usar os Teus anjos, ó Pai. Usar a Sua glória, a Sua unção, ó Pai, sobre, Senhor, cada um, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que toda enfermidade bate em retirada agora, em nome de Jesus. Toda dor, tudo aquilo, Senhor, que foi lançado, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, toda obra macumba, feitiçaria, Pai, tudo que foi lançado cai por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vai tirando agora, Senhor. Vai tirando agora, Senhor, tudo aquilo que foi lançado. Toda inveja que entrou no corpo desta pessoa, está trazendo uma dor. Vai tirando agora, Espírito Santo de Deus. Cai por terra agora toda obra maligna, hora de feitiçaria, ó Pai. Ó Espírito Santo de cada lar aqui, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, que está no lar hoje enfermo, ó Pai. Ó, essa pessoa precisa de uma transformação, Senhor. Que precisa ser moldado, Senhor, a luz, a pedra angular, ó Pai, vai entrando agora em cada coração, ó Pai, deste marido, dessa esposa, ó Pai, vai entrando, Senhor, vai fazendo mudança, Senhor, vai trazendo a revelação dos céus pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, toda a enfermidade agora, ó Espírito Santo, toda a enfermidade que entrou agora por uma palavra, Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Que essa dor, ó Pai, venha sair, ó Pai, e venha testemunhar aqui, Senhor, a cura. Vai agora, Senhor, tocando dos pés ao alto da cabeça. Espírito Santo de Deus, ó Pai, vai arrancando agora, com Teu poder, com Tua unção, ó Pai, essa dor, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Faz, Senhor, a cura agora, Senhor. Tira, Senhor, toda dor, ó Pai, tira todo câncer, ó Pai, tira todo nódulo agora, Espírito Santo de Deus, cai por terra agora toda enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, essa dor no pé também, ó Pai, vai tirando agora, ó Pai, vai tirando, Senhor, todo o caroço, ó Pai, do pé, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, vai fazendo a cirurgia espiritual agora, Senhor, tirando, arrancando, ó Pai, e quando as pessoas aqui, ó Pai, foi testar essa dor, ó Pai, vai ser curada, em nome de Jesus, ó Pai, que venha testemunhar aqui, Senhor, essa cura, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar encerrando. Vocês que tiverem dúvida alguma coisa dos próximos eventos que vai acontecer, entre em contato com a Vanessa. A gente vai estar lançando no grupo, mas algumas pessoas ainda não estão no grupo, então a gente vai estar colocando no grupo e mandando no particular também. Amém? Então vamos estar encerrando. Levante suas mãos. Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, por esse entendimento do que é ser igreja, Pai. Que a partir de hoje, Pai, com esse entendimento do que a Bíblia nos traz de ser igreja, Pai, possamos cumprir, Senhor, ser, Senhor, capacitados, ser moldados, ó Pai, à luz da Tua palavra, à luz de Cristo, Pai. E que junto, Pai, possamos esperar, Senhor, o grande dia, Senhor. Nós como noivas de Cristo, Pai, possamos esperar, Senhor, a volta de Cristo, Pai, tendo entendimento, Pai, que a pedra angular estará, Senhor, nos moldando e nos transformando, Pai. Leva para os nossos lares, ó Pai, que lá no nosso lar nós possamos construir, Senhor, essa pedra angular, ó Pai. Primeiramente vamos ser nós sendo construídos, depois os nossos cônjuges, os nossos filhos, mas que essa pedra angular venha fazer efeito em nossos corações, em nossa alma, em nosso caráter, em forma de agir, forma de pensar, forma de falar, tudo isso, Senhor,
vai ser moldado, vai ser transformado, Senhor, porque o Senhor é a angular, a pedra que nos transforma, Pai, para a construção do templo do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, continue, Senhor, falando aos nossos corações durante a semana, revela em sonhos, em profecias, na Tua palavra, no nosso tempo, Senhor, contigo, ó Pai. Leva-nos, Senhor, a cumprir, Senhor, um propósito na vida de alguém, ó Pai, como família e corpo de Cristo, Senhor. Transforma, Senhor, aquilo, Senhor, que é o nosso objetivo de vida, que não mais vamos viver por nós, mas viver, Senhor, em rumo à Sua direção, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, os nossos sonhos, ó Pai. Renova, Senhor, a nossa alma. Toda pessoa que perdeu o seu sonho, toda pessoa que perdeu o seu objetivo de vida, Senhor, venha trazer agora a revelação, a luz, ó Pai. E que em sonhos essa semana, ó Pai, pessoas aqui, ó Pai, vai sonhar com o Espírito Santo, trazendo a luz, a resposta, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, usa-nos, Senhor, aonde que nós estivermos, ó Pai. Cuide, Senhor, de todas as mulheres que estão grávidas aqui, Senhor. Coloca, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, no ventre de cada uma agora, Senhor. Que esse feto, Senhor, venha crescer, venha se desenvolver, ó Pai, e venha ser luz, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus já está neles, ó Pai. Que eles venham ser luz aonde que eles estiverem, ó Pai. Todas as crianças, os bebês aqui neste lugar, ó Pai, continue conduzindo eles, ó Pai, colocando, Senhor, a luz de Cristo, a pedra angular na vida deles, ó Pai, com os pais, ó Pai. Que os pais venham ser luz, ó Pai, dar entendimento, sabedoria para os pais conduzir segundo a Sua palavra, segundo essa pedra angular, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que as crianças aqui, ó Pai, vai ser as próximas gerações, ó Pai, que vai trazer o céu sobre a terra, ó Pai. Continue direcionando, Senhor, esses adolescentes, nós, ó Pai, como os anciões aqui, Senhor, da Sua igreja, Senhor. Continue, Senhor, trazendo, Senhor, à memória aquilo que nos dá entendimento. Continue trazendo sabedoria, graça, Senhor. E muitos, Senhor, vão profetizar. Muitos vai, Senhor, sonhar aqui, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. E essa igreja vai ser uma igreja avivada, Senhor. Uma igreja, Senhor, entre os japoneses, Senhor, vão estar aqui presente, sentindo a Tua presença através de nós como templo do Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com amor de